Hoje, dia 4 de maio de 2025, né? Estamos aqui começando um trabalho no canal de YouTube, o qual eu sou responsável, e prometo a mim mesmo que farei de tudo para fazer um trabalho tranquilo, sem agredir ninguém, sem falar palavra torpe, porque na minha mão eu tenho a Sagrada Escritura, que é a Bíblia. Como muitas pessoas têm a Bíblia, né, na mão, um fala isso, outro fala aquilo, Jesus está voltando, o mundo vai se acabar, fulano é profeta, e vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Aqui por trás de mim vocês estão vendo aí um banner com o símbolo do Apocalipse, o qual eu não conhecia nada, e desde criança eu descobri que eu já fui separado, né, por Deus, para ser pregador do Evangelho segundo as Sagradas Escrituras. Então, deixa eu dizer para vocês, o que a gente tem visto falar de profeta fulano, pastor cicano, entendeu? Aquele tipo de coisa que realmente a Bíblia deixa claro, falso profeta. Está no livro de Mateus capítulo 7, pode ver aí. Então, eu, Antônio Bispo de Resendes, que tem como um apelido, né, até clássico, muitas pessoas vão perguntar o porquê me batizaram com esse apelido de alumínio. Talvez seja por causa do brilho que Deus colocou sobre a minha vida. Então aqui não quero ser melhor do que ninguém. Para chegar onde eu cheguei, eu sou filho de católico, né? Descendente da Igreja Católica. Passei por centro espírita, casa de feiticeiro, macumbeiro, igrejas evangélicas, e por final eu fui batizado na Igreja Adventista do Sétimo Dia, para a minha surpresa. Hoje a gente temos na Bíblia uma parte que está escrita aqui no livro do Daniel, capítulo 12, verso 4. Veja o que está escrito, né? Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos se esquadriarão e o saber se multiplicará. Então, o que é a sabedoria? A sabedoria, ela não é humana. A verdadeira sabedoria, ela vem de Deus. Então, hoje, para eu começar esse trabalho, é a minha primeira participação. Logo no início, vocês já deu para observar que eu coloquei uma música, né? Cantor conhecido por todo mundo, né? Lá dos anos 70, Roberto Carlos. Sei que o mundo está cheio de cantores gospel, né? Por aí vai, né? Mas para mim o que vale é a letra, a intenção pouco importa, né? Então ali esse canal do YouTube traga o nome, né? Profecia Confirmada. No ano de 98, eu passando por uma situação difícil, depressão, porque eu fui uma pessoa que passei depressão, angústia, como ninguém nunca passou para permanecer vivo. Então em 98 eu ouvi essa música e ela entrou na minha mente, e o título da música é Profecia Confirmada. Perto do fim do mundo, droga no mar sem porto, a violência e o crime na aprovação do aborto. Todos não querem ver mentes em clipes, mas tudo está escrito no Apocalipse, né? Tempo de dor, falta de amor. Então é o que nós estamos vivendo hoje. Essa música, ela é exatamente o significado do Apocalipse. Eu quero ler para vocês um trecho aqui, não importa de que religião você faz parte, ou que igreja você frequenta, mas é muito importante que vocês vejam isso, porque o mundo está cheio aí. Por exemplo, agora no momento atual, há uma repercussão muito grande, entendeu? Uma polêmica, né? Sobre um pastor, né? Mirim, uma criança de 14 ou 15 anos de idade, onde ele está fechando com aquela história, né? Falando língua diferente, pregando. Eu vejo essa situação como igualmente um caminhão sem freio, um barco sem remador ou um revólver sem bala. Só está assustando, mas biblicamente não tem significado nenhum. Porque para você ser um profeta, você tem que ser escolhido por Deus no tempo certo, segundo a Sagrada Escritura. Eu vou ler esse trecho aqui, escrito pela Ellen White, já adiantando para os meus irmãos adventistas, que eu fui batizado na Igreja Adventista no dia 31 de dezembro de 1999, na entrada exatamente no ano 2000, como Ellen White falou, que é bom que vocês comecem a ler aí, que no novo milênio
Satanás seria solto. Eu endureci a voz, porque eu vou provar para vocês que a partir do ano 2000, todos os poderes de Daniel e Apocalipse satânico foi solto e foi vencido nesse corpo com o poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, aqui no sermonário que eu tenho da Igreja Adventista está escrito o seguinte tema: o diabo não quer que estudamos o livro do Apocalipse para não descobrirmos os seus enganos. Muitos teólogos e pastores dizem: não é preciso estudar o livro do Apocalipse, é muito difícil entendê-lo. Deus, porém, diz: bem-aventurado aquele que lê, ouve e pratica a verdade desse livro. Então, será que Deus ia escrever uma coisa, ou mandar alguém escrever para ela ficar impune, para ninguém descobrir? Então, eu tenho que dizer para vocês, é muito sério, muito importante que vocês vão ver a partir de agora. Cabe a vocês colocar em prática ou não. Se Deus mandou fazer, eu tenho que fazer. Eu só tenho um ser que é espiritual. Eu estou aqui falando carnalmente, mas eu estou falando inspirado pelo Espírito Santo, o verdadeiro, único, o Deus eterno. E aí vocês sabem muito bem porque é que eu me batizei na Igreja Adventista. Eu poderia ter continuado como católico, entendeu? No centro espírita. Eu tenho até vergonha de falar, escuta o que eu estou dizendo. Os passos que eu dei dentro de casa de macumbeiro e feiticeiro, eu tenho vergonha, mas a Bíblia deixa claro que isso ia acontecer. Vocês vão ver lá no decorrer do tempo, está no livro do Deuteronômio, capítulo 18, verso do 10 e diante, entendeu? Que Deus não permite tal coisa, os que eles vêm fazendo aí, tá certo? Então, a questão da vinda do Espírito Santo, eu tenho um livro aqui, ó. Por que você colocou um símbolo? Deus não aprova a idolatria. Vocês mesmos sabem que Deus não aprova a idolatria. Eu não estou idolatrando ninguém, mas eu vou provar pela Bíblia porque eu coloquei esse símbolo representando Deus, Jesus, o Espírito Santo. Eu vou provar que eu vi. Por exemplo, você leia logo. Se você tem uma Bíblia aí, se você não conhece, leia em Mateus, capítulo 13, verso 17, o que está escrito lá. E eu vou ler aqui um trecho para vocês, que está no livro do Daniel, capítulo 10. É o verso 5. Vocês vão ver uma visão que Daniel teve 500 anos antes de Cristo, que foi revelado ao apóstolo João na ilha de Patmos, e Deus me fez essa revelação mais uma vez em 97. Então, o que o evangelista João viu na ilha de Patmos, eu vi 97 dentro da minha casa. Veja que são 3 posições. Primeiro Daniel viu, depois o João viu, e no fim do tempo eu acabei vendo. Vamos ler aqui Daniel capítulo 10, verso 5. Levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estava cingido de ouro puro de ufaz. O seu corpo era como o brilho, e o seu rosto como um relâmpago. Os seus olhos como tocha de fogo, os seus braços e pernas como os pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Precisamos ter cuidado, porque a Bíblia fala sobre anjo, né? Trombeta. Fulano está tocando a trombeta vai descer do céu. Então, a Bíblia está falando de anjo, né? Mas na terra tinha que ser escolhida uma pessoa para falar inspirado por Deus, tá certo? E a palavra, quando Deus chama, no meu caso hoje, eu me sinto muito, digamos assim, apreensível, porque já aconteceu tragédia na minha vida, que se fosse por mim não aconteceria, mas ela é bíblica. Eu tenho um irmão, aqui ó, esse irmão meu, ele faleceu em 2009. No decorrer do tempo, eu vou dar algum testemunho. Vamos falar de uma mulher bomba. O que é uma mulher bomba? Como Dalila teve, né? Que acabou com a vida de Sansão, mas era um plano de Deus. O rei Acabe sofreu na unha de Jezabel. Elias também teve alguns problemas, mas o rei Acabe foi quem teve que morrer, porque ele desobedeceu a ordem de Deus, mas era profecia. Alguém tinha que vencer aquelas pessoas. E agora, no fim do tempo, Deus criou um processo na minha vida, foi usado uma mulher
cujo eu não quero dizer o nome, não quero citar o nome de ninguém, mas eu tenho a prova que eu cheguei a casar com essa mulher, eu tenho a certidão de casamento, depois eu apresento para você. E aquele casamento que eu tive em 2008 era profecia confirmada, porque nas profecias de Daniel, você vai ver primeiro, tem uma estalta de 4 partes, depois veio os 4 animais do mar, depois veio um carneiro e um bode que estavam lutando no céu, que isso foi vencido no ano de 1844, eu vou provar para vocês, mas o que me surpreendeu mais, depois do chifre grande que caiu, aí nasceu na testa do bode, que eu sei tudo que está em Daniel, eu não preciso nem ler na Bíblia, eu respondo na hora certa. Então, vocês deu para perceber que aqueles mesmos 4 poderes, da estalta e do mar, agora ele nasceu no céu. Então, se ele estava no céu, ele tinha que descer para a terra. E tinha que ser uma pessoa escolhida por Deus. Então, como eu falei para você, a visão que Daniel teve sobre aquele ser, né? Com cinta de ouro, eu vou ler em Apocalipse, capítulo 13, pega a Bíblia de vocês, né? E no meio do candeeiro, um semelhante ao filho do homem, com veste de talares, e cingindo a altura do peito com uma cinta de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, viu lá que repete a mesma coisa, e os pés semelhante ao bronze polido, né, que refinado, numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Então você viu lá, Daniel capítulo 10, verso 5, Apocalipse 13, aliás, Apocalipse capítulo 1, verso 13. Agora vem Mateus capítulo 13, verso 17. Repete as mesmas coisas que eu vou falar para vocês, eu vou mostrar de uma maneira mais clara, né? Em 97 eu já beira da loucura, que isso aí, olha, se inscreva no canal, a partir de hoje, dia 4 de maio de 2025, eu estarei sempre enviando, né, vídeos no canal Profecia Confirmada. É muito importante que a partir do momento você vai ver que as coisas vão mudar, não por mim. Quem sou eu? Quem somos nós? Sem Deus nós não somos nada. Então eu não tive muito estudo, sou semi-analfabeto, mas diante do que aconteceu, né, desde o meu nascimento até o ano 2000, Satanás jogou duro em cima de mim, jogou pesado. Ele fez tudo que ele queria. Jogou mulheres e mulheres e mulheres. E aí depois do meu batismo, aí eu fui pagar os meus pecados, porque pecado não entra no céu, vocês sabem muito bem disso. E essa pessoa que está falando com vocês, né, que isso se refere ao mundo todo, eu conheço o que está escrito, né, de norte a sul, né, leste a oeste, de todo você, aonde você pensar, eu conheço tudo como Satanás fez. Então essa matéria que eu li, né, do homem, né, vestido de linho, com a cinta de ouro acima do peito, que eu vi em 97, ó, vocês podem ver aí, ó, tá vendo? Essa foto aqui é antiga, eu guardo ela, tem mais de uns 30 anos que eu tenho essa foto, porque em 97 foi exatamente o que eu vi. Então tá aqui, me apresentei, né? Sou titular desse canal e agora vamos puxar outras matérias para que os vídeos não fiquem muito grandes, são 10 minutos, dá muito bem para vocês entenderem. Agora vamos passar para a Bíblia, testemunhos, livros proféticos que eu tenho de Ellen White. Tem esse livro aqui que eu escrevi, porque inclusive eu quero, para terminar essa fase agora, no livro do 1 Coríntios, todo mundo sabe que está escrito, que o apóstolo Paulo disse, aqueles que pregam o evangelho, que viva dele. Aí criaram nessa celeuma aí, a igreja tal, recebeu o dízimo de fulano, recebeu a oferta de ciclano, para pagar a pastores. Isso não precisa acontecer mais. Assim como eu trabalho para viver, vocês trabalham também, tá bom? Porque Jesus não cobrou nada, os discípulos não cobrou nada e nem eu estou cobrando. Eu não estou vendendo, digamos, você está vendendo interessado. Aqui por trás eu tenho o símbolo do Apocalipse, vocês estão vendo aí, a mulher aí do Apocalipse, a prostituta, essa piranha que me enganou. Aí depois você vê outra aí, essa que está de roupa azul. Eu tenho uma história que eu vou contar que vem de Maceió, o qual hoje eu sou casado, que é o 3º casamento. O primeiro casamento foi para conhecer Satanás. O segundo casamento para derrotar Satanás, que no fim do tempo ele veio em forma de mulher, como ele fez com a Eva no Jardim do Éden, só que dessa vez ele se enganou, porque a Bíblia deixa claro que o trono de Davi não terá fim, e quem se sentaria no trono de Davi seria um homem, não uma mulher. Aí vem a história, afastar a Virgem Maria, Senhora Aparecida, que nunca existiu. Ellen White fez um trabalho brilhante, mas ela se confundiu em muitas coisas e eu vou provar para vocês. Então vamos continuar gravando outro vídeo.